E aí, meus queridos alunos do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Chegamos aqui praticamente na metade do bimestre, tá? Desse jeito bem diferente de tudo que a gente já viu e experimentou antes, né? Pra mim, pra vocês, mas a gente tá fazendo dar certo, tá? Bom, nós vamos continuar no capítulo 2, tá? A nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Até o presente momento nós já tratamos sobre alguns dos conceitos, né? Já falamos sobre espaços coletivos de lazer, já falamos sobre jeitinho brasileiro, já falamos sobre grupos de lazer, vimos na aula passada a questão das regras básicas de convivência, né? Hoje nós vamos contar uma história, tá? Eu sei que normalmente isso é mais fácil quando a gente tá em sala de aula, né? Que dá pra acompanhar e tal, mas a gente vai fazer dar certo. Beleza? Ficou curioso? Muito bem. Então continua por aqui que você vai entender que história é essa. Ah, aliás, é a primeira parte dela só, tá beleza? Então presta atenção aí. Ok, vamos acabar com essa curiosidade, né? E vamos começar aqui com a nossa história. Antes de a gente começar com a história, tá? Entender um pouquinho que história é essa. Vamos só lembrar o que a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu sobre o que é viver em comunidade, né? Nós já vimos sobre espaços coletivos, já falamos sobre o jeitinho brasileiro, nós já falamos sobre os conceitos de comunidade e de sociedade, tá? Nós já falamos sobre os grupos de lazer, sobre as regras básicas, né? De convivência de uma maneira geral, não só entre grupos, né, de lazer, entre pessoas que estão compartilhando momentos de lazer, mas de uma maneira geral, regras que a gente pode usar em qualquer âmbito da nossa vida, tá? Então nós paramos bem aí, tá? Hoje a gente vai ser um pouquinho mais light, né? Um pouquinho mais simples. E vamos tentar colocar, né, essas coisas que a gente viu até aqui num exemplo prático, tá? É uma história que foi escrita há muito tempo, tá? O autor dela deixa eu só ler, pegar uma cola, tá? É o Rubem Braga, tá? E ele conta, né? Ele tem ele conta num livro de crônicas, tá? De uma coleção bem simples, né? Para gostar de ler, uma coleção de leitura infanto-juvenil, mas é um livro de crônicas e ele conta crônicas da infância dele, tá? E é justamente uma dessas crônicas que a gente vai começar a ler hoje, tá bom? Então, nós já entendemos até aqui sobre que todo mundo vive em comunidade, né? Você, eu, mesmo num momento como esse agora que a gente, né, tem que se isolar, não pode ficar mais tanto junto, tá? Então, ainda assim, vivemos em comunidade. Mas, né, quem que nunca teve problema com o vizinho, né? Ou quem que nunca ouviu uma reclamação porque tá gritando na rua alto, né? Brincando com os amigos, tá? Não sei se na tua rua já tá podendo fazer isso, né? Aqui aonde eu moro ainda não, tá? Mas é muito comum, né? Você ter aquele grupo de pessoas conversando, de crianças brincando, e aí grita, e sempre tem um vizinho que reclama, né? Sempre tem aquela vizinha que ameaça que vai jogar água, né? Nas pessoas, enfim, tá? Ou então você tá brincando de alguma coisa e alguém da vizinhança vem reclamar que você tá perturbando, né? Que os seus amigos estão perturbando, enfim. Todo mundo já passou por isso, né? Se você é do tipo de pessoa, né? De criança que convive, que vive, que brinca na rua, que tem amigos na rua onde mora, possivelmente já passou por isso. Eu passei por isso, tá? Dos dois lados, tá? Eu já fui a vizinha que se aborreceu e eu também já fui a criança que brincou no portão da casa dos outros, tá? Então, todo mundo já passou por isso, tá? Então, por que eu tô perguntando isso? Porque, basicamente, a história da crônica que a gente vai ler hoje, tá? Ela passa por essas situações, né? De convivência, né? De como que a gente vai lidar com as relações sociais que nós temos, tá? Às vezes é muito fácil, e é realmente mais fácil nós teorizarmos, né? A gente tentar dizer assim, não, o mais correto é dar bom dia, o mais correto é pedir desculpa, mas aí quando chega na hora de dar o bom dia ou de pedir desculpa, a gente não faz, né? Então é sempre muito mais fácil a gente falar do que fazer, né? E aí, como nós já falamos, né, sobre as regras de convivência, enfim, pode parecer muito mais fácil, e de fato a gente falar sobre elas, do que necessariamente fazê-las, né, na prática, em situações práticas.
principalmente em situações que envolvem lazer, divertimento, relaxamento, distração. Por quê? Porque em momentos assim, dificilmente a gente se preocupa com as regras. Na verdade, na maioria das vezes a gente está preocupado em se divertir, em relaxar, em descansar e não necessariamente preocupado, né, com o que o outro vai pensar. Mas o fato é que a gente já tem entendido, desde que começou os nossos estudos, né, que mesmo em momentos de lazer, nós não devemos deixar de nos preocupar em como que as nossas atitudes afetam o nosso próximo, em como que as nossas atitudes elas vão atingir o outro, tá? E em como também as atitudes do outro nos atingem. Essa é uma coisa que a gente vai perceber muito nessa crônica, né? Que a gente vai começar a ler hoje. Por que eu vou dizer começar? Porque hoje a gente vai ver só a primeira parte, tá? Só a primeira parte, isso. Nós não vamos ver tudo, tá? Nós vamos intercalar, mas relaxa que você vai saber da história até o final, beleza? E no final, né, desta primeira parte, você vai ter algumas reflexões aí para fazer, mas eu vou te indicar direitinho quando terminar, tá bom? Então, muito bem, tá? Então, vamos entender um pouquinho a dinâmica com essa crônica que a gente vai ler hoje, tá? A gente vai entender um pouquinho a dinâmica das relações em comunidade. E usando um exemplo, né? Uma história com a qual talvez vocês se identifiquem, né? Que talvez inclusive vocês já tenham passado. Não, claro, com todos os detalhes com que o autor vai contar pra gente, né? Porque afinal de contas ele tá trazendo aí lembranças da infância dele, mas de uma maneira geral, né? O escopo da história, o cerne da história, talvez seja parecido com alguma coisa com a qual você já tenha presenciado ou mesmo, né, passado, né, você tendo passado por isso. Então, hoje, a partir de hoje, na verdade, a gente vai conhecer as Teixeiras, beleza? E lá vamos nós, tá? Muito bem, tá? Os Teixeiras moravam em frente. Para não dar o nome certo, digamos assim, os Teixeiras moravam quase de frente lá de casa. Não tínhamos nada contra eles. O velho, de bigodes brancos, era sério e cordial. E às vezes até nos cumprimentava com deferência. O outro homem da casa tinha uma voz grossa e alta, mas nunca interferiu em nossa vida e passava a maior parte do tempo em uma fazenda fora da cidade. Além disso, seu jeito de valentão nos agradava, porque ele torcia para o mesmo time que nós. Mas havia as Teixeiras. Quantas eram? 8 ou 20 as irmãs Teixeiras? Sei que era uma casa térrea muito, muito longa, cheia de janelas que davam para a rua. E em cada janela havia sempre uma teixeira espiando. Havia umas que eram boazinhas, mas em conjunto, as irmãs Teixeiras eram nossas inimigas. Acho que principalmente as mais velhas e as mais magras. As Teixeiras tinham um pecado fundamental. Elas não compreendiam que em uma cidade estrangulada entre morros, nós, a infância, teríamos que andar muito para arranjar um campo de futebol. E, portanto, o nosso campo natural, para chutar uma bola de borracha ou de meia, era a rua mesmo. Jogávamos descalços. A rua era calçada de pedras irregulares. Só muitos anos depois vieram os paralelepípedos. E eu me lembro que eu achei feio, com a sua cor de granito, sem a doçura das pedras polidas, entre as quais medrava o capim. E achei o nome também horroroso, insuportável. Paralelepípedo. Nome que o prefeito dizia com muita importância. Parece que a grande glória de Cachoeiro e o progresso supremo da humanidade residiam nessa palavra imensa e antipática. Paralelepípedos. Mas, como eu ia dizendo, a gente dava tanta topada que todos tínhamos os pés escalavrados. As plantas dos pés eram de couro grosso e as unhas eram curtas, grossas e tortas, principalmente as do dedão e a do vizinho dele. Até ainda me lembro de um pedaço do campo que era melhor. Era o do lado do extremo à direita, de quem jogava de baixo para cima. Tinha uma pedra grande, lisa, e depois 1/2 metro só de terra com capim. Lugar esplêndido para chutar em gol ou centrar. Tenho horror de contar vantagem. Muita gente acha que eu quero desmerecer o Rio de Janeiro contando coisas de Cachoeiro. Isto é uma injustiça. E a prova aqui está.
Eu reconheço que o estádio do Maracanã é maior que o nosso campo. Até mesmo o Pacaembu é bem maior. Só que nenhum dos dois pode ser tão emocionante, nem jamais foi disputado tão palmo a palmo, ou pé a pé, topada a topada, canelada a canelada, às vezes tapa a tapa. Não consigo me lembrar se a marcação naquele tempo era em diagonal ou por zona. Em todo caso, a técnica do futebol era diferente. O jogo era ao mesmo tempo mais cavado e mais livre. Por exemplo, não era preciso ter 11 jogadores de cada lado. Podia ser qualquer número. E mesmo às vezes jogavam 5 contra 6, pois a gente punha 2 menores para equilibrar um vaca-brava maior. Eu disse que as partidas eram emocionantes, mas até hoje eu não compreendo como as Teixeiras jamais se entusiasmaram pelos nossos prédios. Isso foi um erro. E na semana que vem eu contarei por quê. Vamos lá, quem que nunca jogou uma partida de futebol na rua, né? E quem nunca teve problemas com vizinhos por jogar partidas de futebol na rua? Uma janela quebrada, uma bola que vai para o muro do vizinho, né, para o quintal, ou uma bola que o cachorro, né, do vizinho estraçalha com os dentes, qualquer coisa do tipo. Quem nunca? Pois bem, né? Partindo desse princípio, vocês vão ter algumas questões para responder, tá? Eu disse que essa aula seria uma aula diferente, tá? Na dúvida, você pode voltar a essa aula, ouvir a história de novo, não tem problema, tá? Essas mesmas questões que vão aparecer aqui para você vão estar disponíveis aí na tua área de atividade, tá? A ideia da história é justamente a gente ser apresentado aos personagens. Então, a gente tem aí o autor da história, né? Que não diz o seu nome, mas dá a entender que a história aconteceu com ele, com os amigos, tá? E ele apresenta pra gente as Teixeiras, né? A gente não sabe ao certo e ele diz, né, que talvez esse nem seja o nome delas, né? Dá ali um nome fictício para também ninguém ligar o nome à pessoa. Mas ele vai chamar de as Teixeiras, que era ali, né, um grupo de vizinhas dele que morava numa mesma casa e que não suportava o futebol da molecada na rua, tá? E aí ele apresenta pra gente mais ou menos como que era, né? E a empolgação, você percebe no jeito que ele conta a história, né? A empolgação que ele tinha com essa diversão, né? Com esse tipo de diversão, de estar com os amigos brincando de futebol na rua. Isso é uma coisa interessante, né? Que tipo, por exemplo, de atividade de lazer te deixa assim tão empolgado, por exemplo, né? Que é da tua preferência. Toda vez que você vai falar de um assunto que é da tua preferência, que você gosta muito, normalmente você se empolga bastante, né? Uma série que você goste, um jogo que você jogue, né? Ou estar ali com os teus amigos fazendo alguma coisa juntos. Se te agrada, você normalmente se empolga para falar. E a gente percebe muito disso. Que é um episódio, né? Se ele compartilha assim com a gente com tantos detalhes, é porque é um episódio que possivelmente marcou a vida dele. Tá? E a gente vai entender um pouco mais para frente por que marcou. Tá? Então, algumas das questões que você vai responder. Tá? Você vai pensar, se for necessário, ouve a história de novo, não tem problema. Tá? E vai pensar para poder responder. Tá? Primeiro, como era a forma de lazer do narrador quando era criança? Fácil, né? Ele fala com tanta vontade que é super fácil de identificar qual era a forma de lazer que ele tinha, tá? Segunda questão. Por que você acha que as Teixeiras não gostavam do jogo das crianças? Pensa. Se você já passou por alguma situação parecida, né, de ter, sei lá, algum vizinho que também não gostava, né, de algum tipo de jogo que você, os seus amigos faziam na rua, você pode até pensar, né, num motivo parecido. Por que essas mulheres não gostavam dos meninos jogando de bola, né, ali perto da casa delas? Tá? Isso aí é a sua opinião, ok? Resposta completamente pessoal, tá, gente? Terceira, qual a sua opinião sobre as Teixeiras? Por favor, evitem xingamentos, tá? Sejam cuidadosos com as suas respostas. Mas pode dar a sua opinião sem problema nenhum, tá? Que tipo de pessoa você acha que elas eram? Partindo do princípio da visão que o autor dá pra gente, tá? Quarta, você acha que as antigas formas de lazer, tipo essa que o autor descreve na crônica, tá? São semelhantes às de hoje em dia? Se não são, qual é a diferença? Né? Então, qual é a principal diferença que a gente pode observar nessas formas mais antigas de lazer com as de hoje?
Você pode perguntar isso para os seus pais também, né? Eles viveram uma época de infância diferente da sua. Com certeza tinham formas de lazer também diferentes da sua, tá? E quinta e última questão, qual a sua opinião sobre essa história que a gente começou agora, né? E a relação que ela tem com o nosso capítulo, né? Lembra que o nosso capítulo fala, né? Se chama Ética na Comunidade, beleza? Então, pensa, tá? Se for necessário, como eu já falei, volta para ouvir a história de novo, não tem problema para poder responder isso aqui, beleza? Muito bem, tá? Se cuidem, fiquem com Deus, tá? E até a próxima, tá?